Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria enorme estarmos aqui nessa noite para compartilharmos a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero compartilhar com a amada igreja no Evangelho de Mateus, que se encontra lá no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui nessa noite, junto com a amada igreja, aqui nessa comunhão preciosa, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós e pela oportunidade de separarmos um tempo neste dia de hoje para ouvirmos a Tua voz. E queremos reconhecer, Deus, diante do Senhor, que sem Ti nada nós podemos fazer, que nós dependemos do Senhor completamente em nossa vida. Nós cremos que o Senhor é aquele que usa o vaso de barro para que a glória e a excelência seja somente Tua, Senhor. Portanto, glórias ao Teu nome, e pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de expor nessa noite esse texto do Evangelho de Mateus, e eu poderia resumir essa mensagem nas próprias palavras de Cristo, quando lá no final do versículo 13, ele diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, esse texto, ele trata sobre o poder de Deus e a chamada de Deus, não é, para a salvação, para a redenção. E os fatos que esses versos eles esclarecem para nós, né, eles se dividem pelo menos aqui em dois momentos, né? O verso 9, um momento, é um fato, e do verso 10 até o verso 13 também um outro fato, né? O primeiro deles é interessante porque ele relata a conversão de um homem. E aqui nós não vemos relâmpagos caindo do céu, não vemos choro ou rasgar das vestes ou qualquer outra coisa miraculosa, né, onde geralmente as pessoas esperam ver, né? Existiram sim na Bíblia momentos em que o Senhor aparece de forma extraordinária e converte pecadores. Mas é interessante a conversão de Mateus e logo em seguida a sua proposta de vida. O que ele como ele passa a viver depois que isso acontece. Então, aqui é a conversão de Mateus, e nesse momento aqui Jesus estava passando, olhou um homem na coletoria,
Mateus deve ter olhado para ele e o Senhor disse: segue-me. O texto diz que Mateus se levanta e segue. Um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. A coletoria era o local, queridos, onde os cobradores de impostos, eles estavam ali para cobrar os impostos. Então, por exemplo, a coletoria, ela se dava muitas vezes nas estradas para cobrar ali o pedágio, nos portos, não é? A entrada de mercadorias, ali toda aquela movimentação dos portos, e também nas entradas das cidades. E qual era a prática do Império Romano? Então, não era em todas as cidades que o Império Romano, ele particularmente cobrava ali os impostos com os seus oficiais. Então, existiam cidades em que era arrendada essa prática, e aqueles que possuíam algum dinheiro, alguma condição financeira, então pagava certa quantia ao governo e tomavam a frente da cobrança ali diante do povo. Mas os coletores de impostos, os publicanos, muitos deles eram judeus que tinham essa prática. E eles eram odiados, eles não eram benquistos pela sociedade, porque além de cobrar o imposto do império, eles também queriam auferir lucros. E aí eles cobravam muito mais do que aquilo que estava proposto a ser cobrado. Então, os locais de coletoria eram locais que não eram agradáveis à sociedade. É a mesma, por exemplo, situação onde nós passamos em algum lugar que nos traz um sentimento de revolta, de tristeza, não é? Quando vemos alguma notícia, quando olhamos algum fato. Então, aquele ambiente ali era pesado. O interessante, queridos, é que Cristo estava passando ali. Possivelmente a coletoria de Mateus era num porto, porque no texto correlato, não é? Existem textos correlatos nos evangelhos, lá em Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 5 fala sobre isso. E Marcos diz que Jesus estava passando ali pela praia. Então, possivelmente a coletoria de Mateus ela era ali num porto, e naquele ambiente hostil, onde aquela pessoa não tinha nenhuma credencial para ser escolhida, Cristo olha e diz: segue-me. E logo em seguida, né, a segunda imagem que é pintada aqui dentre nós, aos nossos olhos, é o momento sucessivo a essa conversão. O Evangelho de Lucas relata que Mateus, quando ele é convertido pelo Senhor, ele deseja oferecer um banquete para Jesus. E nesse banquete ele abre as portas de sua casa e Jesus senta à mesa, ele oferece o banquete. E nesse banquete, publicanos e pecadores se sentam com Cristo, ali à roda da mesa, e começam a compartilhar da presença do Senhor. Essa prática chamou a atenção e a indignação dos escribas e fariseus, e passaram a perguntar: por que é que Jesus, aquele que diz que é Deus, se senta na mesa com publicanos e pecadores? E então vem a resposta do Senhor, quando ele diz: eu não vim chamar justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então fica claro, irmãos, aqui nessa passagem, apesar de nossa Bíblia separar o verso 9 do verso 10 ao 13, de que se trata de um único assunto: o chamado de Deus na vida dos seus filhos. E o Senhor, ele vem chamar pecadores. E pecadores são todos aqueles que transgridem a lei de Deus. Pecadores são todos aqueles que eles desobedecem às ordens do Senhor. Então o Senhor, para redimir os pecadores, ele precisa se relacionar com esses pecadores. Ele precisa ter convivência com aqueles que
de forma deliberada, desobedecem às ordens de Deus. Então, para redimir os pecadores, ele precisa perdoar os pecados. Para perdoar os pecados, ele precisa produzir no coração do pecador arrependimento, para que haja então a salvação. Então, a cura para o pecado da humanidade é Jesus Cristo de Nazaré. A cura para o mundo, irmãos, perdido, é Jesus de Nazaré. Ele diz, pecado é pecado, e ele dá o tratamento. É necessário arrependimento. Sem arrependimento não há cura, não há perdão para os pecados. Cristo vem tratar, essa é a missão de Jesus aqui na terra: perdoar pecados, redimir o pecador, libertar aquele que está preso pelas amarras do pecado, para constituir um povo para si. Mas essas verdades, elas possuem implicações várias em nossa vida, em várias aplicações em nossa vida, mas um elemento importante para você entender é que, mesmo que Cristo tenha perdoado os seus pecados, você pode levar as consequências desse pecado sobre o seu corpo, sobre os seus ombros, por muitos anos. Mas o fato é que depois que nós recebemos o perdão dos pecados, esse pecado ou os pecados não podem mais nos destruir, não podem mais nos afastar da presença de Deus, porque o pecado foi perdoado de uma vez por todas, porque Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento. E é interessante, irmãos, o chamado de Deus, a forma como Ele trabalha em nossas vidas, como Ele escolhe, não é? Como Ele revela a sua escolha eterna, chamando a cada um de nós. Isso se revelou em Mateus 9, versículo 9, o chamado diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Mas os textos correlatos, eu queria que você abrisse e acompanhasse, Marcos capítulo 2, versículo 13 e 14, que fala também sobre isso, diz: de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Mas agora, Lucas capítulo 5, versículos de 27 a 28. Lucas registra algo que os outros evangelistas não registram. Ali é uma diferençazinha. Veja lá, Lucas 5, 27 e 28, o texto diz: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. O detalhe, ele deixou tudo. Ele era praticamente um funcionário do Estado. Ele tinha um grande empreendimento financeiro. O que foi que aconteceu ali entre Jesus e Mateus? Que palavra é essa? Que poder é esse? Que é capaz de mudar a vida de um homem de uma forma completa. Como é que uma pessoa em segundos percebe a grandeza e o poder de um chamado, e esse chamado é inevitável a resposta para ser positiva. Só há um caminho, só há uma resposta quando Jesus chama. É responder de forma positiva. E ele deixa tudo para seguir a Jesus. E fica bem claro, irmãos, no Evangelho de Mateus,
que a questão que o evangelista Mateus, né, você veja, a gente está lendo a conversão de Mateus, aquele que escreveu esse evangelho. E Mateus, ele está deixando claro aqui que o ponto em questão é a autoridade de Cristo sobre todas as coisas que existem sobre a face da terra, inclusive sobre as mentes e os corações dos homens. Então a gente faz um passeio rapidamente e nós observamos em Mateus, você não precisa abrir, mas se quiser anotar depois você vai ver, é a sequência do capítulo 8, versículo 1 a 4, o evangelista ele narra a cura do leproso, quando ele apenas toca o leproso e diz: eu quero que você seja curado. Então o leproso é curado. Logo em seguida, do versículo 5 a 13, existe a cura do criado de um centurião, quando ele simplesmente fala e o criado do centurião é curado. Versículo 14 e 15, a cura da sogra de Pedro, quando ele toca e a febre também sai dela, a febre passa. Nós vemos também, irmãos, lá no versículo 23 a 27 de Mateus 8, quando Cristo acalma uma tempestade, ele fala ao mar, ele fala aos ventos, e então tudo ali sossega. Nós vemos também no versículo 28 a 34 do capítulo 8, quando Cristo ele liberta 2 endemoniados gadarenos apenas com a autoridade da sua palavra. Ele simplesmente fala e as coisas começam a acontecer. No capítulo 9, versículo de 1 a 8, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Eles descem um paralítico pelo teto. Jesus disse, para que você entenda que o Filho do Homem tem poder, não somente para curar, mas também para perdoar pecados. Levanta, toma o teu leito e anda. E aí Mateus, ele está estabelecendo aqui o verso 9, e com toda essa narrativa do seu evangelho, e o verso 10 em seguinte, ele está estabelecendo esse mesmo, quem é esse homem que tem poder para simplesmente com a sua fala, o poder da sua fala, ele expulsar ali as enfermidades? Quem é esse homem que somente com o poder da sua fala, ele expulsa demônios? Quem é esse que dá ordens até a natureza? Quem é esse que dá ordens a todo tipo de exércitos da natureza, como ele fez assim lá no Egito, quando ele deu ordens aos exércitos de moscas, de sapos e de tantos outros ali, e tudo lhe obedecem? Mateus está levando o seu leitor a questionar: quem é esse que simplesmente com o poder da sua fala, ele disse: segue-me, e eu me levantei, e eu não tive outra opção a não deixar tudo e seguir a Jesus? Quem é esse? E ele vai então estabelecer: esse é o Senhor, o Rei, que vai vir, que já está mostrando os seus sinais, e vai se assentar no trono. Então quando ele expulsa a doença, quando ele expulsa os demônios, quando ele dá autoridade, quando ele por sua palavra, ele dá ordens a toda a legião da natureza, Mateus está dizendo: esse é aquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele reina sobre o mundo animal, sobre o mundo natural, e ele também reina sobre o coração dos seus filhos, dos homens e das mulheres que são chamadas por ele. Essa é a autoridade que Jesus manifesta e revela a sua vocação irresistível. Ele fala e as coisas acontecem, ele chama e as coisas passam a existir. Então Mateus introduz assim, em outras palavras: eu fui chamado porque eu sou um pecador, e ele chamou ao arrependimento e me chamou à salvação, e eu vim porque ele me chamou. E quando Cristo chama, irmãos, não é aquele pensamento, não é simplesmente porque você quer,
Não é esse o conceito. O princípio desse chamado é o mesmo utilizado quando ele se refere à natureza e diz: acalme-se, natureza, e ela obedece. Não há possibilidade de se negar ao chamado de Deus. E aí nós lembramos, por exemplo, a situação de Lázaro, há 4 dias de morto. João, Evangelho de João, capítulo 11, estava lá, já fedia. E quando Cristo está ali de frente àquele sepulcro, ele ressoa a sua voz e o morto vem a viver. É assim que nós estávamos. Todos nós aqui estávamos mortos em nossos delitos e pecados, vivendo segundo o desejo da nossa carne, correndo no curso desse mundo. Éramos, por natureza, diz Paulo em Efésios, filhos da ira. Mas Deus prova o seu grande amor com quem nos amou, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, capítulo 11 de João, cada um aqui nessa noite, que um dia escutou a voz de Deus, foi ressuscitado pelo Senhor. E isso, irmãos, nos traz uma paz em saber que nós não estamos aqui por vontade própria. Você não está aqui por vontade própria. Nós não servimos a Cristo por vontade própria. Foi Ele que nos escolheu e foi Ele que nos chamou da morte para a vida. Louvado seja o seu nome para sempre. O versículo 10 diz: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. É interessante, irmãos, porque Cristo não se afastava dos pecadores. Entenda, hoje em dia aquela ideia de que, então eu vou evangelizar o drogado, eu vou me drogar, que aí eu vou evangelizar. Não é esse o princípio estabelecido pela Bíblia. O Senhor, ele se relaciona com os pecadores para trazer a eles uma palavra de libertação, de cura, de salvação, mostrar a diferença. Então essa ideia, muitas vezes que nós percebemos por aí, não, vamos dar um jeitinho na programação da igreja, porque a juventude tem que ser mexida. Não, vamos fazer mais ou menos assim, porque aí a gente atrai mais pessoas. Isso é uma ideia biblicamente errônea, é uma heresia diante de Deus, irmãos, porque o mundo será atraído para o Senhor e pelo Senhor quando nós formos completamente diferentes do mundo. Nós não precisamos dar jeitinho para agradar A, B ou C. Os filhos de Deus ouvirão a voz do eterno pastor, irmãos, e eles então responderão de forma positiva. Mas é interessante porque assim que Mateus ele recebe essa transformação, ele abre a sua casa, e a palavra diz que ele chama publicanos e pecadores. Ele era um publicano. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, aquilo que aconteceu comigo, o pecado em que eu vivia e que vocês vivem, eu quero que vocês conheçam aquele que me transformou. Por favor, venham, entrem na minha casa, se sentem aqui, escute. Ele é poderoso para transformar a sua vida também. Venham escutá-los. E aí eles escutam a Cristo. Mas aí no versículo 11 diz: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Então os fariseus questionaram aquela situação, né? Como é que pode ele que diz ser Deus estar sentado ali, não é, com publicanos e pecadores? Porque, irmãos, imaginem comigo essa mesa, esse jantar, esse banquete. Jesus na mesa, ali compartilhando da graça, transformando vidas, e outra parte questionando o que está acontecendo.
Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham uma ideia de que eles não eram pecadores. Eles possuíam a ideia de que eles eram diferentes dos outros homens. Eles não eram iguais. Eles não poderiam, então, por isso, se misturar aos pecadores. Porque a cura que o fariseu tinha proposto ou propunha para os pecadores era a distância. Então, se pecado, por exemplo, é uma enfermidade, então eu tenho que tratá-los como os leprosos, colocá-los para bem longe de mim, e não ter ali, não compartilhar. Mas é interessante, irmãos, porque Cristo vem exatamente praticar o contrário. Enquanto os fariseus se afastam dos doentes, Cristo cura o leproso tocando nele. Ele se relaciona, ele vem para salvar, para libertar, para redimir o pecador. E aí, irmãos, no versículo 12, o Senhor diz a palavra, mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os fariseus e escribas questionaram os discípulos. Jesus, que conhece tudo, vendo a situação, entendendo o que estava acontecendo, ele já toma a frente. E ele diz, os sãos não precisam de médicos. Isso aqui é um provérbio para dizer, eu vim para aqueles que precisam. Não é que Cristo está dizendo que os fariseus não precisavam, mas os fariseus entendiam que não precisavam de Jesus. Por quê? Porque eles depositavam a sua salvação e a segurança de serem aceitos por Deus baseados na sua justiça própria. Porque eles observavam a lei, porque eles praticavam as boas obras da lei, e então eles eram melhores do que qualquer outros homens. E aí há o erro, irmãos, daqueles que se justificam a si mesmos, sem se estarem averiguando a sua alma diante de Deus. Os fariseus erravam, os doutores da lei erraram no tempo de Cristo, porque depositaram a sua fé na sua justiça particular, e não na obra do Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Então Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quantos aqui, e aqueles que me assistem, foram no médico sem precisar de médico? Amanheceu, hoje é domingo, aí amanhece na segunda e diz assim, eu vou dar um pulinho lá no médico, não tenho nada não, mas eu vou lá no médico. Quem já fez isso? Ninguém, né? A gente só vai se precisar. Cristo está dizendo isso. Eles precisam da salvação. E é interessante, irmãos, porque essa palavra enfermo aqui está ligada dentro do contexto do capítulo 8 e 9. A cura de enfermidade, onde o pecado foi tirado em relação à cura de doença. Ele mostra exatamente isso. A doença fatal que acomete a humanidade é o pecado. E Cristo é a saúde, a salvação e a cura para todo aquele que crer. Jesus, irmãos, ele não está interessado em vir aqui à terra, ele não veio aqui à terra para te curar e te dar mais 15 anos de vida, ou para te dar uma vacina e te deixar ali imune de alguma doença e você não morrer daqui a 30 anos. Não, a proposta de Jesus, ele se sentou, ele viveu entre nós para trazer a cura da alma, a cura eterna, que só é alcançada por meio da cruz do Calvário. E ele veio então trazer o seu evangelho, o evangelho das boas novas, o evangelho que transforma. E ele se senta com os publicanos e pecadores. Interessante, irmãos, você sabe o que a Bíblia proíbe que você se sente? Não são com os pecadores. Logicamente, ele proíbe para você fazer as mesmas coisas. Mas a Bíblia te proíbe a se sentar. Paulo fala sobre isso.
o apóstolo Paulo: a Bíblia te proíbe a se sentar com aqueles que se dizem serem crentes e não são. Com aqueles que dizem que são filhos de Deus, mas vivem uma vida como se não conhecessem a Deus. A esses, a Bíblia diz que você não sente, que você não comungue. O versículo 13 diz: ide, porém, Jesus falando aqui aos fariseus, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus então está convidando os fariseus a estudarem as Escrituras e entender os conceitos mais basilares da fé cristã, que está arraigado desde o Antigo Testamento. Cristo aqui cita Oséias. Ele está dizendo: vá ver, vá estudar o que o profeta Oséias disse. Vá estudar e ver o que Isaías disse, o que Amós falou. A misericórdia de Deus. Ide, aprendei. O problema da época, ali em Oséias, está muito claro, é que eles ofereciam sacrifícios a Deus, subiam ao templo de Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus, e depois que ofereciam sacrifícios a Deus, eles desciam e viviam uma vida distante de Deus, uma vida ímpia, longe do Senhor. É tão claro que o profeta Amós, no capítulo 5, diz, ele chega a dizer: tirai da minha presença os sons das vossas harpas, das vossas liras, eu não as suporto mais, diz o Senhor. Antes flua no vosso meio a verdade, a justiça como um rio perene. O próprio profeta Isaías, ele diz: quanto mais vocês multiplicam suas orações diante de mim, diz o Senhor, mais eu viro o rosto de vós para não vos ouvir. Eu não suporto as vossas orações, porque vocês chegam para mim com mãos contaminadas. O que estava acontecendo, irmãos, naquele tempo, é que as mesmas mãos que matavam os inocentes, eram as mesmas mãos que subiam ao templo de Jerusalém para oferecer ali sacrifícios ao Senhor. Esse entendimento também é usado em Mateus 23, quando os fariseus davam o dízimo de tudo, não é? De tudo ali, e o Senhor os repreende. Ele diz: não se esqueça da misericórdia, da fidelidade e da fé. Eles se esqueceram, irmãos, de olhar o próximo com um olhar de misericórdia, de entender que o próximo, ele pode errar, de que o próximo é limitado, mas que esse próximo, ele merece, de acordo com o amor de Deus, a graça do Senhor sobre a sua vida, a misericórdia de Deus. Querida igreja, a nossa função não é julgar quem quer que seja, mas nós somos chamados a pregar o evangelho da misericórdia de Deus sobre todo aquele que passa sobre a nossa vida. Para o seu vizinho, né? Aquele vizinho abençoado, aquele seu colega de trabalho, né? Que está ali o tempo inteiro te abençoando, para dizer o contrário. Pode ser dentro da sua casa, na vizinhança, no seu trabalho, aonde quer que esteja, o Senhor, Ele vem com um olhar de misericórdia, sabendo que todos aqueles precisavam da graça de Deus sobre a sua vida. Cristo, então, irmãos, vem chamar pecadores. E eu quero concluir irmãos, falando sobre duas perspectivas do chamado de Deus. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Dia após dia, domingo após domingo, pregação após pregação, folheto após folheto, o Senhor vem falando com muitos. O Senhor vem alertando.
o Senhor vem ali bradando. Mas esse é o chamado externo. É aquele chamado semelhante àquilo quando os fariseus estavam ouvindo Jesus ali na mesa, mas não estavam entendendo nada e não queriam Jesus. Esse é o chamado externo. Você pode até entender, pode racionalizar, você pode até compreender muitas coisas, mas ele pode simplesmente permanecer onde ele se encontra. Ele não vai levantar como levantou Lázaro. Ele não vai levantar como Mateus levantou. Ele não vai obedecer como o vento e a tempestade obedeceram. Ele não vai ser curado como os leprosos que foram curados. Ele não vai ser restaurado como todos aqueles enfermos foram restaurados com a voz de Cristo. Ele vai ouvir, mas ele não vai atender. Mas há o chamado interno, a graça irresistível, a vocação eficaz, porque quando o Senhor chama, não há aquele que se segure, irmãos. Irmãos, eu abro aqui um parêntese, né? Existem muitas doutrinas em nossos dias, algumas doutrinas, em que elas relatam que a conversão depende do desejo do meu coração. Não, se eu quiser, eu aceito Jesus. Então, se eu quiser, eu faço isso. E não há essa possibilidade diante da Bíblia Sagrada. Como é que um mísero ser humano, irmãos, pó e cinza como nós somos, vamos ter o poder e a capacidade de conseguir resistir a um chamado de Deus? Nunca teremos esse poder. Mas o chamado interno é aquele em que a voz do bom pastor é ressoada, e ela entra e é aplicada completamente no coração. É aquela voz, a mesma voz que Lázaro ouviu quando estava morto, a mesma voz que Mateus ouviu e imediatamente se levantou, deixou tudo e seguiu. É a mesma voz escutada pelos ventos e pelo mar que obedeceram a Cristo. A mesma voz em que os leprosos foram curados. É a voz de Deus, anunciada e aplicada ao nosso coração. Todo aquele que escuta a voz do Senhor, irmãos, a única resposta é se render a Cristo. Não há outra opção. Nós não estamos aqui por acaso. Você não é crente porque você quer. Você é crente porque um dia a voz do eterno Deus te chamou, te resgatou, te salvou e te libertou do poder do pecado. Louve a Deus por isso. Engrandeça a Deus por isso em sua vida. Não é obra do acaso, mas é o Senhor. E é você que tem escutado a voz de Deus todos os dias, domingo após domingo. Sua mãe fala, ou seu pai, ou seus vizinhos, ou você escuta na rádio, na televisão. O Senhor Deus está te chamando, e Ele requer de você arrependimento. Se você é uma ovelha de Deus, você vai ouvir a sua voz, e você vai seguir ao bom pastor. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, irmãos, em nossa caminhada, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.